exatamente nesse mês, ano passado. Por quê? Ano passado, no mês de junho, dia 30 de junho, estava recebendo a notícia que eu ia ser entubado, né, por causa do Covid. Cara, assim, eu ressignifiquei tudo na minha vida. O ano passado, para mim, foi um ano de ressignificar tudo. Eu revi tudo na minha vida. Cheguei no hospital, eu me deparei com a notícia, nós vamos entubar você. E eu vivi uma coisa que eu imagino que muita gente talvez viva, mas que me fez pensar muito a respeito disso. Que é você passar uma vida na igreja e você chegar na beira da morte, sabendo que em poucos minutos você corre esse risco, porque infelizmente pouca gente teve a sorte de escapar do tubo, e você questionar se você está salvo. E você ter medo. Você sentir medo se você vai fechar o olho e vai acordar num lugar indescritível, lindo, ou se você vai fechar o olho e acordar num lugar que você jamais queria estar. E aí a partir dali eu passei a me questionar. A Tata, minha esposa, ficou do lado de fora do hospital, orou uma noite inteira do lado de fora do hospital, de joelhos. Poucos dias ainda depois que eu saí, ela tinha as marcas no joelho. Eles faziam uma videochamada, eu tenho as fotos porque ela fazia a videochamada e ela printou algumas vezes eu entubado. Eu vi isso depois. No primeiro dia que eu saí, a gente estava almoçando, eu olhei as imagens, assim, passou um filme na minha cabeça, né? E eu divido uma experiência disso porque, assim, eu cresci na igreja, eu vivi na igreja, eu aprendi as coisas da igreja, sabia a hora de levantar a mão, mas eu carreguei muito pouca experiência com Deus para o secreto. Então, assim, chega uma hora que você trabalha tanto para o reino, você trabalha tanto para o seu pai, que você não tem mais relacionamento com ele. E vocês têm a sensação que esse trabalho que você faz supre essa ausência. Essa é uma sensação que você carrega. Só que quando você chega numa hora como essa, você percebe que você tem muita coisa para apresentar, mas nenhuma delas pode te salvar. Porque ninguém pode ser salvo por obras. Ninguém pode ser salvo porque prega, porque canta, porque ganhou almas. Isso não é mérito. Eu odeio esse negócio. Me perdoe se alguém faz isso, mas eu odeio esse negócio dessas pessoas que postam. Ganhei tantas almas hoje. Não, quem sou eu? Que capacidade tenho eu de ganhar alguém? Essa é obra do Espírito Santo. A gente não ganha nada. Paulo fala isso, não há glória. A gente não tem do que se gloriar senão na cruz de Cristo. Então, passar por esse momento, a minha esposa foi levar a frasqueirinha na porta da UTI, ali ela foi batizada no Espírito Santo, chamaram segurança, os seguranças eram crentes, ajoelharam com ela, oraram com ela e eu dormindo do outro lado. Era para eu ficar 7 dias no tubo, então em 2 dias e meio eu fui estubado. Deus foi assinando o milagre. Eu estava de fralda numa cama. Eu pensei tanto, eu não tinha lá a plateia cantando comigo, eu não tinha música, eu não tinha banda, eu ali sozinho, chegou 2 estagiárias para me dar banho, é uma vergonha horrorosa, né? 2 moças novas, você ali, elas te mexem para lá, te limpam para cá, você não sabe o que você fez, você não sabe, e eu ali morrendo de vergonha, uma delas cantarolando, e eu pedi que ela cantasse alguma coisa, eu estava esperando qualquer coisa, podia cantar qualquer música, do Gustavo Lima, do Henrique Juliano, de qualquer um forró, qualquer coisa. E eles me chamavam de Marcos, né? Por causa meu nome é Marcos Lucas, eu estava irreconhecível. E ela começou a cantar exatamente Deus de Detalhes. Poderia cantar um pedacinho? Porque Claro. A gente tem muita gente que não é evangélico e acaba não conhecendo, né? E é exatamente a minha música, né? A primeira música que deu certo, ela começou a cantar, né? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Aquele refrão que todo mundo conhece, né? Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Então Deus foi falando comigo, sabe, de muitas maneiras diferentes deitado. Eu percebi que você ter uma música que deu certo, você fazer sucesso, isso não te torna super-humano. Você cai numa cama como essa, você percebe, você não consegue nem se equilibrar.
se a graça de Deus não te permite isso. Então, ano passado, exatamente nesse mês de junho, foi assim o mês da minha experiência com Deus. Eu poderia, talvez assim, ser ousado o suficiente para dizer que depois de ser pastor, depois de ser cantor, depois de viver anos na igreja, talvez eu, como Nicodemos, eu tive uma experiência, um encontro com Jesus assim muito diferente do convencional. E aí eu mudei os meus focos, eu mudei os meus objetivos. Então, assim, práticas simples, como dobrar o joelho para orar, que era uma correria, era difícil, era uma tarefa árdua. E é incrível que aí a gente está ocupado com o reino, né? Mas mesmo assim essa relação não é tão comum, né, pastor? Exatamente, não. Eu acho que o que a gente faz não substitui o que a gente tem que ser em Cristo. E por isso Jesus, olha, você nunca vai ver Jesus mencionando, falando a respeito dos pecadores, colocando neles uma atenção sobre o risco deles ficarem de fora do reino. Pelo contrário, você vê Jesus os chamando para o reino. Mas você vê ele dizendo assim que tem um grupo de pessoas que vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu fiz aquilo outro. Eu me choquei com uma Bíblia que eu não tinha esse mesmo prisma, muito do que eu vejo hoje, com a ajuda da minha esposa, que tem um olhar muito humanizado para a Bíblia. Eu comecei a perceber, por exemplo, que as únicas pessoas que questionaram Jesus sobre como que eu faço para ser salvo, não eram pecadores, eram crentes. Era Nicodemos, o jovem rico, porque os pecadores, eles se encontravam com Jesus e existia uma correlação ali da pequenez da pessoa com a grandeza de quem ele é, que imediatamente essa posição fazia a mágica da conversão e da salvação. Eu desafio você, qualquer pastor, me falar em qual pecador Jesus disse: vá em paz, eu te perdoo, que pediu desculpa. Nenhum deles pediu perdão. E foram perdoados. Porque Deus trabalha com aquilo que Ele enxerga dentro do homem. A gente criou uma cultura muito fácil. A cultura do desculpa e está tudo certo, é mais fácil viver assim do que viver na graça. É muito mais fácil eu ter a ideia de que eu pequei, eu falei, Senhor, perdão, e está certo. Aí eu peco de novo e, Senhor, perdão, está certo. Isso é muito mais fácil. Parece que está fazendo o mais correto quando a gente fala da graça, de pecado perdoado, de consumado. Parece que é uma mensagem de liberalidade pecaminosa, mas é o contrário. Essa mensagem opressiva do arrependimento é que, na verdade, leva as pessoas a viver uma vida de pedir desculpas. E não conseguem mudar. E elas não conseguem sair do mesmo lugar, porque o Evangelho, Paulo falou isso, o Evangelho é poder de Deus. Ele não acontece porque você frequenta um culto, é um poder. Se você não se põe no lugar certo, Jesus falou isso, né? Quem que precisa de médico? Não é o são. Então, o crente hoje ele tem essa sensação de que ele é o são. E essa falta de olhar para si e de ver o lugar em que ele ocupa, né, o coloca muitas vezes nessa posição de eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou ao monte, né? Alguns se sentem super poderosos porque vão ao monte. Jesus ficou 40 dias no monte, a primeira pessoa que ele encontra é o diabo. Então, a consagração não é para você ficar mais super crente, porque não existe nenhum super crente. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que não precise dessa graça, seja alguém em um cargo eclesiástico ou aquela pessoa que chegou ontem. Eles têm o mesmo favor. Não tem diferença. Agora, entre os salvos, depois da salvação, aí é claro que vai ter galardão para quem faz isso, para quem faz aquilo, mas salvação não. Então eu me deparei com essa experiência. Um jovem que cresceu na igreja, viveu na igreja, fez tudo na igreja. Quando tem ali, chega diante da morte, se pergunta, meu Deus, será que eu vou ser salvo? Se a salvação é pela fé, eu cometi o maior pecado na hora crucial de não crer nela.